Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nós vamos falar hoje de eletromagnetismo clássico, basicamente antena de Hertz, tá? Vamos calcular nessa aula o campo eletromagnético, tanto E quanto B, que variam com a posição e com o tempo, tá? Então a antena de Hertz, pessoal, para quem não sabe, né, é uma antena do tipo linear ideal, né? Então o dipolo ele é considerado como pontiforme e oscilante, tá? Bem, e aí você coloca o dipolo, no momento de dipolo P, na orientação do eixo Z, e você se pergunta qual é o campo elétrico e magnético gerado a uma posição R distante do meu dipolo, tá? E com uma inclinação θ em relação ao eixo Z. Nós já fizemos em aulas anteriores, nós calculamos tanto o potencial escalar elétrico como o potencial vetorial magnético. Tá? Fizemos algumas aproximações, claro, né? E nós obtivemos para o A, né, que esse A depende, né, da derivada no tempo do momento de dipolo, né, no tempo T', que é o tempo chamado tempo atrasado. Né? Esse T' é T menos R sobre C, esse R é o vetor posição aqui, ó, que tem componente x, y e z, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, raiz quadrada, o módulo de R, tá? Que é o que está aqui. E o seu potencial escalar elétrico, né? Ele é dado em termos do momento e em termos da sua derivada, né? A primeira derivada no tempo. Se você pode recuperar o caso do potencial eletrostático. O potencial eletrostático é dado por esse termo, né? Se você for ver em aulas anteriores, nós também já fizemos, né, o cálculo tanto do potencial quanto do campo, né, eletrostático, né? E nós obtivemos exatamente esse valor. Esse aqui é o termo novo devido à variação no tempo do momento de dipolo, tá? E aí, né, esse momento de dipolo também nós definimos, né, no caso do dipolo de Hertz, né, ou do chamado também oscilador de Hertz, esse P ele é um Q0D, esse D é a distância entre as cargas do meu dipolo, Q0 é o módulo de uma delas, cosseno de ômega T', né, onde esse T' de novo é o tempo atrasado. E esse vetor de momento de dipolo ele está orientado ao longo do eixo Z positivo, K-chapéu, tá? Então, esse momento de dipolo ele tem uma frequência de oscilação, essa distância é fixa, mas as cargas estão mudando com o tempo, obedecendo essa lei aqui, gerando a priori uma corrente, né? Uma corrente que varia também com o tempo. E aí você se pergunta qual é o campo E e B gerado a partir tanto do potencial escalar elétrico como do potencial vetor magnético. Então, para calcular o B, basta fazer a operação, né, do rotacional de A. Então eu vou pegar o A e calcular o seu rotacional. Com isso eu vou obter o nosso B, o nosso campo magnético, tá? E aí, bem, você pode fazer a seguinte análise. Então, o ROT de A, então o rotacional, né, em coordenadas cartesianas é dado por essa expressão em vermelho. Só que se você for olhar o A ele depende do P. E o P está orientado ao longo do eixo K. Ou seja, o A ele só tem componente AZ. As componentes AX e AY são nulas. Logo, essas derivadas aqui elas não existem. Somente derivada de AZ com relação a Y e AZ com relação a X. Eu vou calcular cada uma dessas parcelas e depois substituir no rotacional e, consequentemente, obter o campo magnético. Então, vamos lá. Então, aqui eu calculo a primeira componente, né? É essa aqui, ó, derrom de AZ com relação a Y. Você vai obter essa expressão, tá? Muito cuidado ao substituir aqui, né? Você vai substituir o P', então você vai ter que derivar esse P em relação ao tempo. Lembra que o tempo mora dentro do T'. O T' mora aqui, ó. O T' mora o tempo, um tempo T aqui, ó. Então você vai calcular, tem o T e tem o R também, né? Então como você vai calcular o rotacional são derivadas na posição, então acaba que você tem tanto R aqui quanto dentro do P, né? Ou consequentemente o P ponto, né? Então mora aqui dentro do T', né? Tá aqui, ó, X, Y e Z morando dentro do R, perfeito? Então se você fizer com calma, com cuidado, você vai obter aqui essa expressão, né? A primeira parcela, a primeira parte na direção I do rotacional, a segunda, né, na direção J está aqui. E aí você tem que
Depois de uma certa álgebra, você vai ter que somar essas duas quantidades e agrupá-las, né? Quando você fizer o agrupamento, você vai obter essa expressão para B em azul, tá? Você pode fatorar o termo de cochete, que são iguais, olha. E aí no final das contas você vai obter, vai ficar com essa expressão, né? Você fatora esse termo de cochete, desculpa, e fica com esse termo na direção I e esse termo na direção J. E para você chegar nesse resultado, né, foi necessário substituir tanto no Y quanto no X os valores dessas duas coordenadas em relação ao sistema esférico. O x r seno θ cosseno φ e o y r seno θ seno de φ. Foi substituído no lugar de x e y nessas expressões. E aí você faz o agrupamento. Quando você faz a derivada, você vai ter que reescrever esse cosseno, esse seno, que aparecem aqui, em termos de ômega d e q0, em termos do momento de dipolo. A derivada dele em relação ao tempo e a segunda derivada, tá? Então, primeira derivada se tiver só um ômega aqui na frente. Segunda derivada se você de P se tiver ômega quadrado, né? Então é isso que você vai fazer, você vai chegar nessas expressões. E aí, lembrando que esse termo que está menos seno de θ, seno de φ I mais seno θ, cosseno φ J, isso aí na verdade ele é o resultado de um produto vetorial entre o versor K e R chapéu. R chapéu é o versor que aponta ao longo dessa direção no sentido crescente, o R chapéu. Então, se você fizer R vetorial R chapéu, K vec R, desculpa, então você vai escrever esse R em termos de coordenadas esféricas, dada por essa expressão, e esse resultado você vai multiplicar aqui a distributiva, e você vai concluir que K vetorial R chapéu dá exatamente esse termo menos que está aqui dentro do B. E você já fatorou esse termo de cochete, então vai ficar esse termo de cochete, produto vetorial K vec R, tá? E esse K, como ele está aqui na frente, que vai ficar no lugar desse termo aqui, K vec R, esse K pode entrar dentro do cochete. Então fica P na direção K, então P na direção K é o P vetor. Então fica P vetor ponto e P vetor dois pontos. Aqui e aqui, quando o K distribuir pelo lado esquerdo desse termo aqui de cochete. E aí o que sobra, né, é somente esse camarada vetorial vec R chapéu. Então isso vai ser o nosso B, tá? Que é o campo magnético. Tá aqui, ó. Então o campo magnético vai ser dado exatamente por essa expressão. Lembrando que esse primeiro termo que aparece aqui de P ponto no campo magnético, esse termo você pode associar com o campo magnetostático, né, que em geral é visto no início de elétron, né, elétron 1. Então esse termo μ0,4π P vetor ponto sobre R quadrado vec R, isso aqui nada mais nada menos é a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético, só que para um campo do tipo magnetostático. E esse termo aqui, esse termo é um termo novo que aparece, né? No caso que nós estamos calculando o campo de radiação, né? O campo gerado por uma antena do tipo linear ideal, né? Que é o caso do oscilador de Hertz. Então esse termo é um termo novo, a gente chama de zona de onda, né? Esse termo aqui é a segunda derivada do momento de dipolo no tempo em relação ao tempo atrasado. E aí, essa zona de onda, né, lembrando que quando você divide esse termo por esse, você pode mostrar que a diferença que essa região aqui, que contribui com esse termo, é para uma região muito longínqua, chamada zona de onda, muito maior, né, R sobre lambda é muito maior que 1, esse lambda é em torno, né, de 5.000 quilômetros, né, então quando esse R sobre lambda que tem esse valor for muito maior que 1, a contribuição predominante é esse termo. Esse termo aqui praticamente não contribui. E para pequenas distâncias, você tem já que o campo, né, a interação dele é quase que instantânea, então não tem efeito de retardamento. Então você só tem contribuições de R sobre lambda muito menor que 1. Você está numa região próxima do dipolo, né, oscilante. E aí o campo basicamente é do tipo magnetostático. Tá? Bem, então esse é o campo magnético e o campo elétrico, né? Então o campo elétrico nós vamos obter exatamente com menos o grade de φ, menos a derivada no tempo de A. Então eu já tenho A e já tenho o φ, né? Conhecido de aulas anteriores, dado por essas duas expressões aqui. Então eu vou calcular
o primeiro termo aqui do campo elétrico, né? Então, o primeiro termo do campo elétrico eu vou calcular como sendo a derivada do A em relação ao tempo. Então, quando eu calcular a derivada em relação ao tempo, você vai obter essa expressão aqui, ó. Né? E aí, quando você obter essa expressão, né? Usando, né, o μ0, lembrando que o μ0 é 1 sobre ε0c quadrado, você pode mostrar que essa derivada no tempo, esse termo daqui, ó, do campo elétrico, é dado por essa expressão, segunda derivada do P dois pontos, sobre c quadrado vezes r. E aí, esse outro termo, que é o gradiente de φ, você vai escrever o gradiente de φ em coordenadas esféricas, que é dado por esse termo. Então, o que você pode notar é que esse φ, ele não tem componente azimutal, né? Esse φ aqui, olha, ele só tem componente basicamente K, né? Desculpa, K não, θ e R. Essa componente aqui em relação a φ não tem dependência, né? Esse φ não tem dependência, não tem dependência com φ, somente com θ, né? Devido a esse produto escalar aqui, ó, que aparece, e o R, tá? Então, só tem esse termo e esse aqui. Então, eu vou calcular primeiramente esse termo de θ. Quando você substituir aqui o φ, né? E calcular 1 sobre R e multiplicar por o θ chapéu, você vai obter essa expressão. Mesma coisa você vai obter agora para a derivada do φ em relação a R. Então, vai obter exatamente esse termo aqui, ó. E depois de algumas simplificações, né, essas derivadas no tempo vai atuar tanto no P quanto no R, no numerador quanto no denominador, né, P ponto e R. Lembrando que dentro do P tem um R lá, no tempo atrasado, né? T menos R sobre C. E tem um R aqui. Então, você vai aplicar a derivada do produto, ou derivada do quociente, né? Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais... Conserva o primeiro, deriva o segundo, entende? Você vai aplicar aqui e depois de umas certas passagens, etapas, né? Você vai concluir que essa derivada de φ em relação a R na direção R chapéu, você vai obter essa expressão, tá? E aí, por fim, né? Veja, aqui você tem um cosseno nessa expressão em colchete. E na cálculo anterior para θ, você tinha um seno, esse termo em colchete. P sobre R, P ponto sobre C, né? Então, aqui tem, ó, P sobre R, P ponto sobre C. Aqui dá R quadrado, aqui também dá um R quadrado. Olha. E aqui dá um R ao cubo, deu um R ao cubo aqui. Então, você tem como agrupar esse termo com esse aqui. Só escrever esse seno de θ em termos do cosseno de R chapéu. Como é que você faz isso? Existe uma maneira de... uma transformação do versor K chapéu, que é o versor... em coordenadas cartesianas no eixo Z, você tem como escrever ele em coordenadas esféricas, né? Que é exatamente o seno de θ, né? Na verdade, o K chapéu é menos seno de θ, mais cosseno... o K chapéu é menos seno de θ, θ chapéu, mais cosseno de θ, R chapéu. E aí, dessa expressão, você pode isolar o seno de θ dθ, o seno de θ, perdão, θ chapéu, e escrever esse cidadão em termos do cosseno e vai sobrar um K. Então, você, depois de umas certas passagens, né, você tem um fator de 2 aqui, com uma contribuição que dá 3, 2, 3, e vai ficar um termo que não tem contribuição somente de um fator de 1 aqui. Então, depois de uma certa álgebra, de uma certa manipulação, você vai pegar esse resultado, esse aqui, substitui no gradiente, e dentro do gradiente você substitui aqui na parte do campo elétrico, e essa derivada no tempo aqui, ó, esse resultado. Quando você juntar tudo e multiplicar por menos, você vai obter o campo elétrico. E substituindo essa decomposição para seno, você obtém que o campo elétrico é dado por essa expressão inteira, tá? Esse primeiro termo é chamado de zona próxima, esse aqui é chamado de zona intermediária, e esse termo é de zona longínqua, ou zona de onda. Esse termo aqui é basicamente o campo eletrostático de um dipolo, né? Nós já obtivemos também em aulas anteriores. Ele depende somente do P. Já o termo de zona intermediária depende de P ponto. E o termo de contribuição para longas distâncias vai depender de P dois pontos, tá? E aí, olha só que interessante também, né? Se você comparar esse termo com esse, a comparação é do tipo R sobre lambda, né? Que nós já obtivemos bem aqui, olha.
Se você comparar esse último com esse, também é do tipo R sobre lambda, muito maior que 1, né? Por exemplo, ou muito menor que 1, mas esse lambda é em torno de 5.000 quilômetros. Se você comparar o último com o primeiro, calcular a razão, né, a proporcionalidade, vai dar do tipo R sobre lambda ao quadrado, ou seja, vai dar em torno de 25 vezes 10 à sexta quilômetros, a diferença desse último termo para o primeiro. Tá? Então, é exatamente isso que eu coloco aqui, as observações 1 e 2, né? A contribuição do termo 2 com o primeiro, o termo 3 com o segundo, é do tipo R sobre lambda. E o último com o primeiro, a comparação, a razão entre os dois vai ser do tipo R sobre lambda ao quadrado. E aí, é exatamente isso, quando é que você vai usar um termo ou outro, né? Esse aqui é uma região muito próxima do momento de dipolo, muito longe e uma zona intermediária, tá? O que é interessante também notar, né, é que tanto E quanto B, né, esse E e esse B, para regiões nos polos, né, a contribuição do campo, tanto elétrico como magnético, na zona de onda, ou seja, esse termo e esse aqui, na região dos polos, esses campos na zona de onda são nulos, tanto elétrico como magnético, né? Então, como é que você pode mostrar isso? Da nossa figura, tá aqui, ó. Se você considerar esse R num ponto sobre o eixo Z, então esse ângulo aqui vai a zero, né? E aí esse R vai ter uma componente na direção K. Você pega esse ponto e coloca sobre o eixo Z. Então esse R vai ser basicamente uma componente, vai ter uma orientação ao longo do eixo Z, ou seja, K, e esse ângulo vai a zero. E aí você pode mostrar, pessoal, que esse termo aqui, olha, para o campo magnético, esse P é P vetor, ou seja, está na direção K, e esse R chapéu é K chapéu. Então, o produto vetorial do termo de zona de onda P, que está na direção K, VEC K chapéu, isso dá zero. E aqui também, esses dois termos, olha só, esse termo aqui está na direção K, e aí você vai ter o módulo desse, que é P, é cosseno de θ, que o cosseno de θ, o θ é 1, cosseno de 0 é 1, e fica K. Então esse termo fica exatamente simétrico a esse. Aí você cancela, no caso elétrico, o termo de zona de onda, ou seja, vai dar zero também. Então, e para a região próxima ou intermediária, então esse termo aqui basicamente, aqui para o campo magnético também esse termo vai se anular, né? Você vai ter aqui, esse camarada está na direção K, VEC K dá zero. Então, o campo magnético para a zona próxima do dipolo dá nulo. E para a região próxima ou intermediária, essa contribuição por esse fator de 3 não cancela essa, vai dar um fator, né, de 2 aí. E aqui também, ou seja, não é nula. Então, tanto a zona próxima quanto a intermediária, na região dos polos, ou seja, você considerar um ponto sobre o eixo Z, tanto em cima quanto embaixo, na região dos polos, né, norte ou sul, esse momento de dipolo ele é não nulo, né, a contribuição, né, do campo na zona próxima e na zona intermediária, somente na zona longínqua, zona de onda, e o campo magnético, as duas contribuições. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!